Oi pessoal, tudo bem? Então vamos aqui a uma aula de MQG, vamos trabalhar aqui com a resolução de problemas de transporte utilizando o Solver. Então para isso a gente vai usar esse exemplo, no qual nós temos aqui duas fontes, ou seja, aquelas que vão nos dar a alimentação dentro da nossa rede, e temos aqui os clientes, temos três clientes que vão receber esse material. Então nós temos a capacidade, então fonte 1, 15 mil unidades, a fonte 2 com 25 mil, o cliente 1 com uma demanda de 20 mil, cliente 2 uma demanda de 10 mil e o cliente 3 com uma demanda de 10 mil. Importante, sempre verificar se a soma da demanda é igual à soma da capacidade. No nosso caso aqui, se eu somar a capacidade, 15 mais 25, 40, e a demanda 20 mais 10 mais 10, 40. Igual, beleza, podemos resolver pelo solver. Internamente aqui nós temos os custos de movimentação unitária entre esses nós, entre os nós de origem, aqueles que têm a capacidade de atender, e os nós de destino, que são os clientes. Vamos passar isso aqui lá para o Excel. Então, tá aqui, eu passei para o Excel, só deixo ajustar aqui as demandas, porque lá na nossa tabela original estava em 1000 unidades, então já vou deixar aqui no Excel já com as 1000 unidades já definidas, Então estão aqui as nossas capacidades, Então simplesmente fizemos o quê? Pegamos aquela tabela de custos e transferimos aqui para o Excel, Então só pegamos os dados que já tínhamos e passei para cá. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer uma cópia dessa tabela aqui, eu vou colocá-la aqui, apago os valores, e eu vou mudar aqui o nome dessa coluna. Em vez de oferta, eu vou colocar aqui restrição de oferta, e aqui uma restrição de demanda. Restrição de demanda, tá? Só para a gente entender direitinho o que vai em cada uma. Então deixa eu fazer assim para ficar mais visível. Mesma coisa aqui. Tá? Essas células que eu vou pintar agora de amarelo são as células das variáveis de decisão, ou seja, a resposta do nosso problema. Ou seja, quanto que eu vou transportar de cada fonte para cada cliente. Vou montar aqui a função objetivo. Então lembra, a função objetivo é o valor que eu procuro para atender aqui um determinado objetivo. No nosso caso, eu quero uma função de custo, Então eu vou usar aqui a função do Excel de somar produto. Somar produto, ele vai multiplicar esses custos, marquei ali, dou um ponto e vírgula agora, e marco minhas células variáveis, que são as células amarelas. Então o que essa função vai fazer? Ela vai multiplicar cada custo pela célula correspondente das variáveis de decisão e vai somando o resultado de cada uma dessas multiplicações. Ok? Então está aqui a nossa função objetivo pronta. Agora eu tenho que fazer aqui a função da restrição. A restrição é o seguinte: tudo aquilo que sai da fonte 1 tem que ser igual à sua capacidade, à sua oferta. Então eu vou colocar aqui a soma dessa linha. Então no caso aqui estou somando da minha célula B8 até minha célula D8. Na linha de baixo só vou arrastar a mesma função, só vai mudar aqui as células, que vai agora de B9 para D9. Vamos fazer a mesma coisa em relação à demanda. Eu vou montar aqui a minha função de restrição,
que é a soma da demanda de cada cliente. Ou seja, tudo aquilo que um cliente recebe tem que ser igual à sua demanda. E também aqui eu vou puxar até o cliente 3, até a coluna D aqui, no qual ele vai aparecer ali a soma das células D8 e D9. Então veja, com isso eu montei aqui minha função objetivo e as restrições desse problema. Então agora nós vamos para o solver. Então o solver está aqui na aba dados. Eu venho aqui, ó, no solver. Quem não tiver o solver já colocado, às vezes acontece, pessoal. Venho aqui nessa parte, venho em opções, suplementos, né? Já vem aqui suplementos do Excel, clica aqui no botão ir e veja que vai aparecer aqui uma série de ferramentas. Meu solver aqui no caso já está marcado, então sem problemas, tá? Então, no caso do Excel de vocês não aparecer o solver na aba dados, esse é o caminho que você tem que fazer para que ele apareça, ok? Então vamos lá, vamos resolver aqui o nosso solver. Primeiro campo é definir objetivo. Então aqui eu clico na célula na qual nós montamos a nossa função objetivo. No meu caso aqui, na célula C12. Como estamos falando de custos, é uma função de minimização. Tá? E alterando as células variáveis. Então, essas células são as células das variáveis de decisão. Essas que eu pintei aqui de amarelo. Então, marquei. Já apareceu ali. B8 até D9. Perfeito. Falta agora adicionar as restrições. Então, nós temos dois grupos de restrições. Então, vou adicionar. O primeiro grupo é a restrição de oferta. Então, essa restrição de oferta, ou seja, onde nós colocamos as somas das linhas das variáveis de decisão, estão aqui. Então, no meu caso, E8 até E9. Elas devem ser iguais aos valores que estão na primeira tabela, né? O 15.000 e 25.000. Está aqui. Mas ainda temos as variáveis de demanda, as restrições de demanda. Então, vou adicionar. E agora eu marco aqui as células de B10 até D10, onde estão as expressões da restrição. E eu vou colocar aqui de novo o sinal de igual. Então, esses valores devem ser iguais às demandas de cada cliente. Estão ali colocadas. Então, pronto. Colocamos aqui os dois grupos de restrição. Agora é só dar o OK. Elas já estão aqui, né, nesse espaço, né, sujeito às restrições. Sempre tome cuidado, essa parte tornar variáveis restritas não negativas tem que estar marcado. Isso aqui é a nossa restrição de não negatividade. Né? E vou mudar aqui, né, o método de solução. O que nós estamos usando é o LP Simplex, né? O Linear Programming Simplex. Uma programação linear. Está aqui. Pronto. Vou clicar aqui para resolver. Veja que já apareceu uma solução. Eu vou pedir aqui o relatório de sensibilidade, para que a gente tenha aqui algumas análises, né, sobre isso. Então vamos lá. Dei o OK. Maravilha. Está aqui a nossa resposta. Então, veja que o solver ele nos dá a resposta ótima, né, diferente do método do canto noroeste, do método de mínimo custo ou de Vogel, que no caso eles nos dão soluções viáveis, não necessariamente soluções ótimas. Eventualmente nós temos, um deles pode nos dar uma solução ótima, mas não necessariamente. O solver ele faz aqui a solução ótima do problema. Então, no caso, a solução ótima é um custo total de 340 mil, vou até colocar aqui em moeda, né, para ficar bem aparente aqui que nós estamos falando de valor monetário. Então, o custo total para fazer toda essa movimentação é de 340 mil reais. E como é que nós vamos fazer? A fonte 1 vai enviar 5.000 unidades para o cliente 2 e 10.000 para o cliente 3, cumprindo assim
toda a sua capacidade. A fonte 2 vai enviar 20.000 para o cliente 1, 5.000 para o cliente 2, também cumprindo aqui toda a sua capacidade. As demandas. O cliente 1 foi atendido, né, totalmente pela fonte 2 na sua demanda total. Já o cliente 2, ele recebeu 5.000 da fonte 1, 5.000 da fonte 2, totalizando aqui a sua demanda de 10.000. E o cliente 3 recebeu 10.000, que é a sua demanda, né, totalmente da fonte 1. Então está aqui, essa é a solução ótima desse problema. Então, lembra que nós pedimos aqui um relatório de sensibilidade. Vamos dar uma olhadinha nesse relatório de sensibilidade. Veja que ele tem aqui dois grupos, né, das células variáveis e das restrições. Então, como é que nós podemos usar aqui esses dados, né? Primeiro, aqui vocês vejam que eu tenho o valor final, que é exatamente a distribuição das cargas, que nós vimos na tabela na outra planilha, né? Então, isso aqui é apenas a mesma resposta, só que colocada de uma forma diferente. E eu tenho aqui os coeficientes, ou seja, os custos desses transportes. Então, o que eu posso analisar aqui, né? Eu posso analisar aqui duas coisas. Eu vou colocar aqui custo reduzido. Tá? Colocar custo reduzido. Tá? E custo aumentado. Para ficar bonitinho, igualzinho. Então, vou deixar aqui, ó, pronto. Legal. Então, gente, o que significa isso? Perceba o seguinte, da fonte 1 não foi nada para o cliente 1, né? Então o valor final zero, não houve nenhum transporte. Por quê? Porque pela resolução do problema se entendeu que esse custo unitário de R$10, ele está muito alto para eu fazer esse tipo de transporte. Então, qual seria o valor a partir do qual seria interessante eu fazer um transporte da fonte 1 para o cliente 1? Então veja que eu tenho aqui o meu coeficiente, né, que é os 10, que já foi dado o problema, e vou subtrair o valor dessa coluna aqui, permitido reduzir, que é 2. Né? Eu tenho um resultado de 8. Significa o que esse 8? Que abaixo de R$8 por unidade passa a ser interessante eu transportar da fonte 1 para o cliente 1. Ok? Em relação ao custo aumentado, o raciocínio é mais ou menos semelhante. Só que é o quê? Vamos pegar aqui da fonte 1 para o cliente 2. A fonte 1 está enviando 5.000 unidades para o cliente 2, a um custo de R$3 por unidade. A partir de que valor não é mais interessante eu fazer esse transporte da fonte 1 para o cliente 2? Então veja, eu tenho aqui o meu coeficiente, foi dado, R$3, e vou somar o permitido aumentar. Está aqui, R$2. Né? Portanto, acima de R$5 não é mais interessante eu fazer transporte da fonte 1 para o cliente 2. Então, com isso, eu percebo, né, então, o próprio nome aqui dessa planilha, né, o relatório de sensibilidade, né, eu tenho aqui a sensibilidade do problema, qual a variabilidade que eu posso ter em relação a esses custos, né? A partir de que momento é interessante, até que valor eu posso aceitar para o transporte de um nó de origem para um nó de destino, que ainda se torna interessante esse transporte, a partir de que momento, a partir de que valor não é mais interessante. Né? Então nós conseguimos aqui fazer essa análise. Em relação aqui deixa eu ver aqui. Em relação à segunda tabela, restrições, veja que eu tenho aqui uma coluna chamada preço sombra. Ok? O que é o preço sombra? É o quanto a minha função objetivo ela vai ser alterada
se eu mudar em uma unidade, né, o valor da restrição, né, seja ela de demanda, seja ela de oferta. Tá? Só que se eu aumentar uma unidade na oferta, eu tenho que aumentar uma unidade na demanda. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a fonte 1 para o cliente 2. Tá? Então, ó, restrição do cliente 2. Eu tenho aqui que essa restrição, né, se eu aumentar uma unidade na restrição do cliente 2, significa que eu vou reduzir a função objetivo em R$5. Mas ele está recebendo material da fonte 1. Então, para compensar, eu vou ter que aumentar uma unidade de oferta na fonte 1. E isso vai fazer com que a minha função objetivo aumente R$8. Então, eu vou ter que somar essas duas variações. Isso significa o seguinte, que se eu aumentar uma unidade na demanda do cliente 2 e para compensar eu aumento uma unidade no cliente, na fonte 1, a função objetivo vai aumentar em R$3. Vamos ver se isso é verdade? Então, deixa eu voltar aqui. Cadê? Não, está errado. Aqui. Então, vamos ver se isso é verdade mesmo. Então, aqui, ó, eu vou aumentar uma unidade na fonte 1, vou passar para 15.001 unidades e eu vou aumentar a demanda do cliente 2 em uma unidade. Tá? Então veja que minha função objetivo do valor original era 340 mil. Então vamos ver, vamos voltar aqui no nosso solver. Né? Não mudou nada, eu só mudei os valores, então não preciso mudar nada. Só vou pedir para ele resolver de novo. Tá? Então não vou nem dar o OK aqui, só vou puxar um pouquinho do lado para a gente ver. Veja, agora minha função objetivo está em R$340.003. Aquela unidade, né, ela foi para cá, né, 5.001 unidades, né, e a restrição também em 15.001. Então veja que nós não precisamos resolver de novo o problema. Pelo relatório de sensibilidade, nós conseguimos avaliar, né, os impactos de mudanças das restrições, em mudanças nos valores de frete, né, nos custos de transporte, sem ter que resolver novamente o problema. Então eu vou cancelar aqui, né, já vimos aqui qual era o resultado. Tá ok? Deixa eu mudar aqui a minha demanda também. Então pronto, pessoal. Então essa aqui é a resolução de um problema de transporte, né, pelo solver, que é uma resolução pelo método de programação linear, e agregamos aí a visão do relatório de sensibilidade. Então até a próxima, onde a gente vai desenvolver um pouco mais esses problemas de transporte. Falou, obrigado!